Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda temporada do Pode Ser Mais Cast. Uma proposta diferente nessa segunda temporada. Aqui você vai ver profissionais, especialistas aprofundando na sua área de atuação. Conversas que transformam, conversas que ampliam a nossa visão e nos ensinam, né, gente? Porque conhecimento transforma. Obviamente, vou trazer aqui profissionais com uma pegada diferenciada, trazendo temas polêmicos, atuais, para você aí, ajudar você a construir uma linha de raciocínio, a sua própria linha de raciocínio. Então, nessa pegada, hoje eu estou aqui com uma nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva funcional, especialista em emagrecimento. Quem não quer perder uns quilinhos, né? Com experiência de mais de 10 anos de atendimento clínico, ela ajuda mulheres a alcançarem sua melhor versão, comendo de tudo, com estratégia e plano alimentar personalizado. Mas ela não é qualquer nutricionista. Ela tem uma linha de raciocínio que me fez chamá-la aqui. Eu adoro, acompanho há muito tempo. Seja muito bem-vinda, Gabi Cataldi. Oi, Cá, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Uma oportunidade maravilhosa, né, de falar sobre nutrição, né, sobre emagrecimento, que é um tema aí polêmico hoje, né? Sempre foi, né, Gabi? É, exatamente. Mas hoje tá que tá, né, menina? Com tudo que a gente vê aí com a internet. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, desmistificar algumas coisas também, né, relacionada a isso, porque as pessoas às vezes têm uma ideia meio errada, né, talvez, de pensar que para emagrecer precisa cortar as coisas que gosta, que precisa deixar de fazer as coisas que gosta, mas não é bem assim que funciona, né? Olha, então a gente vai falar sobre isso. Mas antes da Isso. gente começar a nossa entrevista, eu queria agradecer os patrocinadores. Sem eles, nada disso, essa iniciativa aqui não seria possível. Então, quero agradecer os meus parceiros, os meus patrocinadores. Primeiramente, quero agradecer a Aura Beauty Hair, da Carol Moreira e da Joyce. A Carol foi quem me embelezou hoje, inclusive ela vai estar aqui logo, logo também. Ela tem um atendimento especializado e acolhedor. O salão é conhecido por corte, coloração e terapias capilares. Olha que lindíssima que eu estou. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Joyce. O salão fica aqui em Sorocaba, no Piazza de Roma. Depois eu quero agradecer também a Elaine Moda Feminina, especialista em estilo, que tem uma loja ali próximo ao Colégio Veritas. Não sei muito bem qual que é o bairro ali não, viu, gente? Divino, é isso mesmo. Especialista em estilo com peças exclusivas que alinham imagem, posicionamento e propósito. Então não é só uma loja. A Elaine vai te ajudar a escolher o look de acordo com a imagem que você quer passar. Quero agradecer também a Luciana Santos, que é advogada, fundadora do Instituto de Direito Consciencial e do Campo, que é responsável por toda a parte legal e jurídica do Pode Ser Mais Cast. Sem esses meus parceiros, nada disso seria possível. Muito obrigada. Bom, Gabi, vamos lá. Bora. Por que as pessoas procuram, Gabi, hoje? O que elas querem, além do emagrecimento? Alguém te procura para chorar pitanga, para falar mal do marido? Eu falo, Cá, que muitas das vezes, né, a gente acaba sendo um pouco, né, psicóloga desse lado, né, porque como eu atendo muita mulher, né, então nós mulheres a gente tem, né, muito esse papel de ter que dar conta de tudo, de, né, muita cobrança, e de marido, casa, filho, e da nossa vida profissional também, né, então a mulher tem esse papel já de muita responsabilidade, então acaba que a gente, escuta bastante história, escuto bastante história aí, e é muito legal, né, porque eu gosto bastante de aprofundar mesmo na vida das minhas pacientes, porque a gente precisa saber, né, disso exatamente para ver como que vai funcionar. O ser humano é um todo, né? Sim. Então, se ela
tá infeliz no casamento, ou se ela tá com uma doença, ou se ela tá sem tempo, ou se ela acabou de ter filho. Sim. Quando você fala de plano alimentar personalizado, é de acordo com a rotina dessa mulher. Porque, por exemplo, Exatamente. uma mulher que acabou de ter filho, muito provavelmente ela não vai conseguir treinar. E aí? Sim, sim. Não, totalmente. Às vezes, né, a mulherada que trabalha o dia todo também, né, fica o dia todo fora de casa. Não dá pra você prescrever um planejamento ali, uma dieta que ela não vai ser funcional pra ela, né, com coisas que às vezes ela precisa levar muito tempo pra preparar. Então eu busco sempre entender muito a rotina de cada uma, né? Por isso que é bem individualizado mesmo, porque cada um tem as suas necessidades, a sua rotina. Né? Umas têm filho, outras não, umas podem treinar, outras não. Então eu busco sempre ir para essa linha bem personalizada mesmo, para elas conseguirem, né, levar esse planejamento de forma bem, bem leve mesmo. Não ser mais um problema, né? Exatamente. Eu percebo que as pessoas se culpam muito, né? Quando elas chegam até você, eu acredito que elas estão buscando uma virada de chave, né? Sim. Buscando um apoio para poder sair desse lugar que elas chegaram. É isso mesmo? Sim, exatamente, né? Porque muitas das vezes, como eu falei, né, da cobrança por ser mulher, a gente sai um pouco fora, né? Para de se cuidar um pouco, né? De pensar na gente, né? Então, isso acaba prejudicando um pouco, porque você pensa em todo mundo, mas não pensa em você, né? Deixa você por último. E quando tem que ser ao contrário, né? Porque se você não tá bem, se você não tá feliz com você, com o seu corpo, com a sua cabeça, como que você vai cuidar das pessoas que você ama, né? Então, eu sempre levo também pra esse sentido. Cuidar do corpo é futilidade, cara, ou Gabi? Não, jamais, jamais, jamais. Eu acho que, né, o nosso corpo, ele tem que estar forte, nossa mente forte também, justamente pra gente conseguir dar conta de tudo, né? Mas tem gente que chega achando isso. Ou tem gente que nem procura, né, gente? Ah, não, pra que cuidar do corpo? É. Mas a gente esquece de olhar, Gabi, que o corpo, ele é a nossa máquina, né? Ele é o que permite que a gente viva a vida aqui. Se eu não nutrir esse corpo, como é que ele vai Funcionar. performar, Exatamente, né? exatamente. Eu acho que a primeira crença que precisa ser quebrada é essa, que cuidar do corpo é só estética, né? É saúde. Sim, sim. É Saúde, porque eu falo que a alimentação é a base da nossa vida, né? Então a gente precisa colocar nutrientes dentro desse corpo para o corpo funcionar. Então, sem nutriente, o corpo não funciona. Eu falo isso para as minhas pacientes, né? Precisa comer, né, comida de verdade. Que é, né, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, comida de verdade, para nutrir o corpo, que é ali que vai ter os nutrientes. Vamos lá. Então, emagrecer não é só comer menos. Exatamente. Arroz e feijão pode, Gabi? Pode, com certeza, tem que ter. Então, eu falo que a comida de verdade é o básico, né? Às vezes as pessoas ficam buscando, coisas muito mirabolantes, ou, sal não sei da onde, sei lá, né? Semente não sei do que, mas o básico tá ali na comida, né? De verdade, no arroz, no feijão, nas frutas, verduras, legumes, pão, ovo, né? Isso que a gente tem que comer, né? A não ser que você tenha uma sensibilidade ou tenha alguma alergia específica, não possa comer determinado alimento, tudo bem. Aí a gente precisa excluir. Mas fora disso, né? Nós, seres humanos saudáveis, normais, comida de verdade, o basicão ali vai funcionar e é isso, né? Só que o que a gente tem que ajustar? Quantidades, estratégias, é isso, né? Não existe, eu sempre falo isso para os meus pacientes também, não existe um alimento que engorda e nenhum alimento que emagrece. Nossa, fala isso olhando para aquela câmera ali, ó. Olha só, gente, presta atenção. Não existe nenhum alimento que engorda, nenhum que emagrece. Tudo é sobre quanto você vai comer desse determinado alimento e a frequência disso na sua rotina também. Então, do mesmo jeito que o hambúrguer não engorda, a salada também não emagrece. Então, é quanto você vai comer disso, como que você vai incluir isso na sua rotina. Né? E é para isso que a Nutri existe. Exatamente. É para isso que a Nutri existe, para poder olhar. Você pede exames? Como que você faz? Como que funciona uma consulta com a Gabi? Sim, Kai, isso mesmo. Se a pessoa já não tem, né, os exames em mãos, eu solicito sim, mas geralmente já vem, né, às vezes de algum médico, né, e tudo mais, então já tem. Mas eu gosto de ter um parâmetro bem completo aí dos exames, né, pra gente ver vitaminas, né, se tiver
alguma deficiência, alguma coisa específica, a gente precisa, né, suplementar também. Então, eu gosto de ver tudo, né? Eu falo tratar o ser humano mesmo por completo. Então, entrar realmente na vida da pessoa, entender a rotina dela, tudo que ela faz, com o que ela trabalha, se ela tem filho, se ela não tem, tudo, exatamente tudo mesmo. E, né, em paralelo a isso, os exames para a gente entender como que tá o funcionamento desse metabolismo, né? Então, eu sempre trabalho 3 pilares importantes dentro da consulta, né? Que é o funcionamento do corpo da pessoa, então o metabolismo, como que tá esse funcionamento, que a gente só vai descobrir através dos exames, né? O ambiente que ela tá inserida, né? E como que tá a mente dela, né? Se tá pronta para esse processo, como que tá, se ela cuida da mentalidade também, né? Porque eu falo que a mente é tudo, né? Pra gente transformar realmente esses hábitos. Então, precisa estar bem fortalecido ali. E o que chega pra você em relação à mente? Porque às vezes a pessoa já chega pra você achando que você vai fazer milagre. Já aconteceu? Conta pra né, as pessoas acham aí que existe a pílula secreta do emagrecimento, que é só você, pronto e tá resolvido. Mas não, né, é muito por trás disso, porque eu falo que a dieta, né, o planejamento alimentar é fácil você conseguir hoje em dia, principalmente hoje, né, com a internet, com as tecnologias que a gente tem, né? Então é muito fácil conseguir uma dieta hoje em dia, qualquer um consegue. Eu posso seguir a blogueira? Exatamente. Hoje, né, esses influencers fitness, tudo que a gente vê ao nosso redor da internet mesmo, é fácil a gente seguir, né? Até outros profissionais, né? Médicos, personal, a gente vê, né? Infelizmente, a gente vê passando dietas por aí, né? Então, é fácil a gente conseguir essas coisas. Mas eu falo que o acompanhamento, né, de um profissional realmente que entende do assunto é diferente, né? Então, a gente tem que olhar para todo esse parâmetro aí. Por isso que eu falei desses 3 pilares, porque a mentalidade é um dos fatores importantes para você mudar todo esse conceito, toda essa, às vezes, esses mitos, né, que criaram sobre emagrecimento, sobre dieta. A gente precisa desmistificar isso. Vamos falar sobre mitos, então? Vamos. Vamos lá. Porque eu separei aqui algumas perguntas para saber o que você pensa a respeito. Dietas restritivas, Gabi, contra ou a favor? Totalmente contra dietas restritivas, porque, quando você restringe muito determinada coisa, não vai funcionar, né, a longo prazo, né, eu falo. Existem estratégias, sim, que a gente pode utilizar dentro, né, do emagrecimento, dentro do seu objetivo, o que você tá buscando naquele momento também. Então, de repente, Gabi, preciso emagrecer para um casamento, uma coisa mais específica, né, ou vou participar de alguma prova que eu preciso, né, alguma estratégia específica ali. Aí sim, a gente pode trabalhar estratégias específicas para isso, né? Então, às vezes, uma low carb, alguma coisa nesse sentido. Mas, estrategicamente, isso a longo prazo não vai funcionar. Não se sustenta, né, Gabi? A pessoa não consegue. Por exemplo, uma low carb durante muito tempo... O que pode acontecer? Então, quando você restringe muito o carboidrato, né? Porque o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né? Então, a gente precisa dele para o cérebro funcionar, né? O cérebro precisa de carboidrato, de energia, né? Então, o corpo em si, se você treina bastante, precisa de carboidrato para tudo. E as pessoas têm essa ideia, né? De que carboidrato engorda e etc e tal. Mas, enfim. Então, quando você restringe muito ele, vai te faltar energia, né? Para você fazer as coisas básicas do seu dia a dia. Então, é perigoso, né? Prejudicar também o funcionamento do metabolismo por conta disso, né? Porque eu falo que nós temos uma quantidade de calorias que a gente precisa ingerir por dia. Então, se a gente come muito menos que isso, bagunça todos os nossos hormônios, né? Nosso metabolismo. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Dietas da moda. Acho que vai pelo mesmo caminho, né? Também. Né? Já teve muito isso, né? Eu falo que no passado existia muito essa questão, né? De dieta dos pontos, da sopa, do ovo. Que tem ovo só o dia inteiro. Agora, né? Que tem muito se falar da dieta carnívora, né? Que o pessoal tá falando bastante, que é bem polêmico esse assunto, né? Inclusive. Eu gosto de polêmica. O que você acha sobre isso?
Então, assim, entra, né, tudo nesse lado. É uma coisa que não é sustentável, né? Então, a gente tem que pensar numa estratégia, numa questão em que a gente vai conseguir seguir isso pra sempre. Porque dieta é só uma palavra ali, né? Mas é um estilo de vida que você adquire, né? Que você mantém pra sempre. Então, isso que é o mais importante, a gente transformar isso, né? Pra você conseguir seguir isso pra sempre. Pra isso virar um hábito na sua vida, virar uma rotina e você seguir pra sempre. Não só por um período, né? Contar calorias. Contra ou a favor? Então, é importante sim, né? Principalmente quando a gente tá falando de emagrecimento, né? Então a gente precisa fazer um déficit calórico ali, em que, né, a gente precisa ingerir menos e gastar mais. Então precisa existir isso sim. Então, dentro do emagrecimento é importante a gente contar calorias, mas isso deixa pra nós, né? Deixa Quem vai que a fazer gente o cálculo faz. é você, Exatamente. né? Exatamente. Você ali que tá seguindo o que eu prescrevi, por exemplo, o que o seu nutricionista prescreveu, não precisa ficar preocupado, porque ali a gente já calculou, tá tudo certo, né? Então, é mais isso, não precisa ficar muito bitolado com isso, né? As pessoas às vezes usam aplicativo pra contar, é legal, né? Eu acho legal, porque você tem um controle ali também, né? Às vezes pra auxiliar, né? Ali no começo é legal, mas não precisa ficar muito bitolado com isso, não, senão você acaba se perdendo ali também, né? Ficar só preocupado com isso, e não, né? A gente tem que se preocupar também muito com qualidade da alimentação, porque hoje fala muito, né? Ai, nossa, quanto menos caloria tiver, melhor. É, né? 0 calorias, tá tudo bem. Mas não, e a qualidade desse alimento, né? O que tem ali pra te oferecer, né? Então isso também tem que pensar em qualidade. Biopedância. Faz ou não faz? Contra ou a favor? Ah, Depende do caso. Isso. Como que nem eu falei, né? Eu trabalho muito com essa questão do emagrecimento, é legal. Eu gosto bastante de ter esse método de avaliação, né? Que é um método de avaliação que a gente consegue saber como que tá a composição corporal, né? Da pessoa. Então, percentual de gordura, quantidade de massa muscular, quantidade de água. Isso é interessante pra gente avaliar os resultados também, mas não tem que ser só isso, né? Eu falo que é o conjunto todo que a gente consegue ver os resultados em várias outras questões, não só em números na balança, em percentual de gordura, por exemplo. Não é só isso que é importante pra nós, né? São várias outras coisas. Então, às vezes, de repente, a pessoa tá dormindo melhor, o intestino tá funcionando melhor, tá conseguindo treinar melhor. Então, assim, isso é melhor que isso, né? Melhorar os exames, às vezes, né? Um colesterol, uma diabetes ali. Então, melhor resultado que isso não existe, eu falo. Que o número é só o detalhe ali pra gente acompanhar mesmo. Mas não tem que ser o único método de avaliação, não. Mas é importante ter, eu gosto. Você gosta de fazer? Eu gosto. Você é especialista em nutrição esportiva. Então, eu acredito que você, além de ser crossfiteira, né? E qual que é aquele outro que você tá fazendo? É Hyrox agora. Hyrox. Qual que é a diferença? Explica aí para as pessoas. Eu fico com dúvida. É CrossFit e Hyrox. Então, o Hyrox, ele entrou, né? Acho que desde 2017, se eu não me engano, essa nova modalidade aí dentro do CrossFit, né? Então, na verdade, ele é uma corrida fitness, né? Vamos dizer assim. Então, o foco principal dele é corrida. Então, você acaba melhorando muito o seu condicionamento físico, né? Tem outros movimentos também, mas é mais focado, assim, com o peso do corpo, né? Do que o CrossFit, por exemplo, que a gente tem movimentos ginásticos, né? O LPO, aqueles movimentos de barra. Então, é um pouquinho diferente com relação a isso. Então, é mais para condicionamento físico mesmo. Tem exercícios de força também, mas você ganha bastante condicionamento físico. Então, tô indo mais pra esse lado agora. É cardio, então? Basicamente. E é no mesmo box? Isso, é no mesmo. Então é uma proposta diferente para Isso. aquelas pessoas que talvez não queiram Sim. levantar peso. Sim. E melhorar também o condicionamento físico. Hoje em dia tem muitos boxes que é só de Hyrox mesmo, que é só específico nisso. Tem uns que misturam o cross com o Hyrox. Então, tá vindo bastante agora, né? Pra cá. Então, tá bem legal, assim. Eu tô gostando bastante, eu gosto bastante. E você atende muitas pessoas, então, que estão nessa pegada do exercício físico. Sim. Dentro dessa, pré-treino e pós-treino, tem que ter?
Sim, então eu sempre falo outra coisa também importante, que o que vai te dar energia pra você treinar e depois pra você recuperar tudo que foi perdido ali, né? Porque o exercício ele é um estresse para o nosso corpo. Então a gente rompe fibra muscular, a gente gasta os nossos estoques de glicogênio do músculo, então a gente precisa repor isso. Então, para isso ser bem adequado, a sua dieta tem que estar ajustada perfeitamente o dia inteiro. Então, o dia todo você tem que comer quantidade de carboidrato, de proteína certinho para você recuperar tudo isso, né? Mas claro que dependendo do caso, se eu tiver uma coisa específica ali para comer antes, vai ajudar a performar um pouquinho melhor, mas assim, é o dia todo que vai influenciar na sua performance a longo prazo também, né? Então precisa ter uma dieta ajustada com relação a isso, específica para você, para suas necessidades, para te dar toda essa energia e depois para recuperar o músculo também. Então, por exemplo, não deu tempo de comer, ou antes ou depois, segue o baile, né? Tem coisas que às vezes não dá pra gente controlar muito, né? Que eu falo, quando não deu, mas assim, se você tá corrida ali, por exemplo, né? Vou dar um exemplo ali. Ah, tô muito corrida, só tenho tipo 20 minutos, 15 minutos às vezes antes do treino. Carboidrato de rápida absorção que vai te dar energia rápida. Porque é o que você vai precisar. Mas, na verdade, o que vai te dar, é o que tá estocado já lá no seu músculo, né? Que você já comeu, por exemplo, sei lá, se isso é umas 6 horas da tarde, o que você comeu no almoço já vai no café da manhã, no almoço, né? Já vai estar estocado ali no seu músculo. Mas para você sustentar essa energia durante o treino todo, prioriza esse carboidrato de rápida absorção que vai te dar energia rápida ali. Então, né, um suco de uva, por exemplo, que tem bastante carboidrato, um pão com mel, uma fruta com mel, E pão pão com doce de geleia. leite, rolou Polêmico. isso aí, né? Adoro, quero Sim. saber as polêmicas todas. Polêmico, Cá, porque o doce de leite é açúcar, né? Então, sim, vai dar energia pra gente. Ótimo. Então, tudo que é fonte de açúcar principal, né, vai fornecer energia. Então, é sim um bom pré-treino. Mas eu penso em qualidade, né? Sempre qualidade de tudo que você vai comer, né? Será que as pessoas adquiriram isso como se fosse uma regra, vamos dizer assim, né? Tipo, eu tenho que comer isso antes do treino. Se você já é uma pessoa mais propensa a ganhar peso, que você gosta de doce, não é uma estratégia muito legal, entendeu? Então, porque isso vai fazer com que você queira mais e mais, porque o açúcar é isso, né? Quanto mais você come, mais você quer. Então, tem que tomar cuidado com isso. Pra quem que é esse doce de leite? Né? Você vai treinar bastante mesmo pra isso, sabe? Então, eu falo que é tudo sobre o contexto do que tá inserido ali, né? Mas é uma boa fonte de energia, sim. Só que tem que pensar no contexto todo e na qualidade sempre. Então, por exemplo, um pão com mel tem mais qualidade, um suco de uva tem mais qualidade. A gente tem mais nutrientes ali no que numa colher de doce de leite, por exemplo. Não tem basicamente nutrientes, vamos pensar assim, né? Então, eu sempre penso nisso. Mas de forma pontual, pode ser uma estratégia, sim. Musculação, tem que fazer? Olha, eu sou a favor, sim, de exercícios de força, né? Qualquer tipo de exercício de força, a musculação acaba entrando também, por necessidade mesmo, né? Porque com o tempo nós vamos perdendo massa muscular, né? Quanto mais velha a gente fica, a gente vai perdendo essa massa muscular. Então, precisa construir isso, né? Porque o músculo que sustenta o nosso corpo, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes também. Como que você quer estar daqui um tempo, né? Mais velha aí, para levantar da cadeira, para pegar alguma coisa no armário, você precisa ter músculo, né? Então, tem que fazer essa construção. Então, eu acho que isso é muito por necessidade também, né? Exercícios de força, eu sempre bato na tecla muito isso com as minhas pacientes para fazer por essa questão de saúde a longo prazo, né? Porque precisa. O CrossFit substitui a musculação? Então, não, assim, CrossFit tem os exercícios de força também, a gente faz força também, mas a musculação é mais direcionada, né? Então, se você busca hipertrofia, definição muscular, a musculação é muito melhor, né? Nesse sentido. Mas o CrossFit também. Então, assim, eu sempre falo isso também para as minhas pacientes. Não faço nenhuma atividade física, quero começar com alguma. Busca alguma coisa que você goste de fazer, né? Alguma coisa que você consiga encaixar na sua rotina também e tá tudo certo, né? Agora, para detalhes aí, daí é o que, né? A musculação, por exemplo, acaba entrando nisso, né? Para definição, para ganho de massa muscular, é legal também. Então, depende, né, do contexto. Treinar todo dia? Eu vou, né? Eu sou suspeita para falar Também. disso.
Porque eu vou, minha filha, eu vou todos Hoje eu não os dias. fui, tô aqui, Eu vou mas mais amanhã tarde, eu vou. Você mais vai mais tarde? Vou, Olha com certeza. tá Não certo. pode faltar de jeito nenhum. Eu só não vou de domingo porque tem que descansar um dia, né? Senão a gente É. fica. Mas eu gosto, né, dessa frequência, porque eu já treino há muito tempo, né? Há muitos anos. Mas é isso que eu falei. Se é uma pessoa que tá começando agora e tudo mais, umas 2, 3 vezes na semana já é o suficiente. Aí depois, assim, gente, o corpo vai se acostumando, você vai começando a gostar de fazer isso, né? Parece que não, né? As pessoas falam, ai, não gosto de Faz treinar. falta. Muito, isso vira uma rotina, um hábito, né, no seu dia a dia. E você acaba seguindo aí, fazendo, querendo ir, né, mais vezes. Mas eu sou super a favor, né? Você chega pacientes pra você querendo milagre, Gabi? Ai, como assim, né? Eu sempre falo que é isso. As pessoas às vezes têm essa ideia, né, errada. Eu tento desmistificar isso até nas minhas redes sociais também. Então, acho que quando o meu paciente já chega ali, ele já meio que conhece a minha ideia um pouco, sabe? Que é, conta. Que é isso, a gente, né, emagrece comendo de tudo mesmo. É igual eu falei, igual. Mas leva tempo, né, Gabi? Exatamente. A gente precisa de tempo para transformar É um tudo isso. processo, né? Acho que as pessoas acham que é só apertar um botãozinho e emagrecer. Falando nisso, vou deixar você responder e depois vou perguntar daquilo que todo mundo quer saber, né? Desse tal da caneta. Mas vai, Gabi. Então, eu falo que isso é um processo. Por quê? Você pega uma pessoa, né, um paciente ali que às vezes nunca trabalhou isso, né, essa questão nos hábitos, no estilo de vida. Então, pra ele, por exemplo, tem 30 anos a pessoa. Há 30 anos ela faz de um jeito, né, daquele jeito. Imagina como que é pra ela mudar isso de uma hora pra outra. Lógico. Não é tão fácil, né? Então, é um processo. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com o acompanhamento das minhas pacientes. Porque, assim, pelo menos 6 meses ali pra gente ver toda essa transformação e trabalhar aqueles pilares que eu falei lá no começo, né? E a mentalidade entra numa dessa. Então, é um processo, realmente, que a gente precisa ter paciência. Então, não é de um dia pro outro que acontece essa transformação, né? E, às vezes, o ser humano é assim, né? Quer resultado logo, quer resultado rápido e vai sempre pro caminho mais fácil, vamos dizer assim, né? E não é bem assim que funciona, né? É porque não é sustentável, né? Então Exato. vamos lá, vamos falar das canetinhas. Vamos. Você prescreve, é contra, a favor? O que você pensa sobre isso? Essa onda que tá aí. Fala um pouquinho pra mim sobre isso. Então, assim, esses medicamentos vieram com tudo, né? A gente já sabe que é uma realidade que vai se só cada vez aumentar mais, entendeu? Então, fiz nesses últimos tempos bastante cursos sobre isso, né? Então, é uma realidade que tá aí pra gente encarar mesmo, e eu acho que é ótimo, né? Porque, sim, elas são ótimas pro tratamento, né? De obesidade, de sobrepeso. Então, sim, né? É uma forma de a gente transformar isso. Mas, as pessoas, né, tem que Abusam. ver como que tá o uso disso, né? Porque hoje também tá fácil você conseguir, né? Muitas pessoas vendendo, né? Até roubando farmácia, gente, pelo amor de Deus. Ai, socorro, roubando farmácia pra conseguir a medicação. Então, assim, ou pra vender, né? Mais caro, enfim. Então é complicado. Gente trazendo do Paraguai. Então, de tudo. Hoje tem de tudo. Então, assim, o resultado é maravilhoso, né? A gente tem vários estudos com relação a isso, né? E tá vindo mais medicamentos mais potentes ainda, com outras, né? Outras propriedades aí que vai vir mesmo pra ficar. Mas a gente tem que ver todo o contexto, né? Quem é essa pessoa que tá tomando? Será que realmente, né, ela tem um grau de obesidade, né? Porque às vezes as pessoas querem pra perder 3 quilos, pra, né, detalhe ali. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem que fazer, né, um acompanhamento médico, né? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né, junto. Então, o médico, o nutricionista que vai ajustar a dieta pra você certinho, porque simplesmente tira sua fome, né? A medicação, ela tira a fome. Então, as pessoas não estão comendo, basicamente, né? Então, eu tô atendendo muito paciente também que tá tomando. E as pessoas não conseguem comer, porque realmente, né, uma medicação que ela retarda o esvaziamento gástrico, né? Então, você sente mais saciedade por mais tempo. Então, você
passa o dia batido ali sem comer facilmente. Então tem que tomar muito cuidado, porque prejuízo em funcionamento do metabolismo, perda de massa muscular. Então por isso que tem que fazer a dieta junto, acompanhar com o médico, com o nutricionista, treinar, né? Não é só tomar um medicamento e ficar sentada no sofá. Não dá, né? Tem que fazer exercício de força para ajudar nesse ganho de massa muscular e comer a quantidade legal de proteína, né? Carboidrato também, porque as pessoas ficam sem energia, basicamente, né? Sem comer. Então é isso. Se tiver uma equipe junto cuidando de você e você tá tomando medicação, perfeito. Agora, tomar sozinha ali não vai. Depois que você parar de tomar a medicação, Não é sustentável, que vai Gabi, ser? não é? Eu Exato. acho que é isso. Eu acho que o medicamento. Eu acompanho algumas mulheres, eu sou terapeuta também. Ah, é Então, eu verdade. É. acompanho algumas mulheres que estão fazendo uso, mas além da gente trabalhar as crenças dessas mulheres, que é Uhum. o caso da mentalidade, né? A gente também vai trabalhar a, a, o desenvolver um novo hábito para quando aquele medicamento não estiver mais ali. E Exatamente. como que você vai fazer? O medicamento ele vai facilitar que você desenvolva Isso. um novo Uhum, hábito. uhum. E aí é necessário essa dieta, é necessário um treino, Sim, porque uma hora o medicamento vai embora. E aí, o sim, que que acontece depois, sim. né? E eu percebo alguns efeitos colaterais que elas me trazem. Você consegue trazer o que que seria um efeito colateral desses medicamentos? Sim, então assim, é muito comum, né, o enjoo, né, às vezes, queda de cabelo, falta de energia, a unha às vezes fica mais fraca, mas o que não é o medicamento que faz isso, tá? É porque você está ingerindo menos nutrientes. Então, menos nutrientes entrando no corpo, né? Você tá comendo menos, então tá entrando menos nutriente. O corpo, os nutrientes, eles têm suas funções ali dentro do corpo, né? Então, ele vai ir pro principal, vamos dizer assim. E o restante vai ficar faltando, vamos dizer, né? As funções ali. Entrou ferro, por exemplo, ele vai fazer as funções ali que tem que fazer, principais, e o restante que precisa também vai faltar, porque ele já usou para aquilo, que entrou pouco, vamos dizer assim, né? Tô explicando de uma forma bem, Mas bem simples. foi simples e deu para Mas, entender. e aí, pro restante das coisas vai faltar. Então, automaticamente, essa falta de nutrientes vai causar esses efeitos. Então, não é o medicamento que causa isso, mas sim porque você está ingerindo menos nutrientes. Então, é importante fazer uma investigação mais completa, né? Os exames de sangue entram aí também muito para isso, pra gente prescrever suplementação, né? Também. Ver como que tá, mas tem que ter suplementação também por conta da alimentação tá insuficiente, e é porque não consegue comer mesmo, né, então tem que tomar muito cuidado com isso. Suplementação, então, vamos falar sobre isso. Você passa suplementação para todo paciente que chega até você? É um tem que ter para todo mundo ou não? Não. Então é assim, é aquilo que eu falo do contexto. Avaliar quem é essa pessoa, pra que, né, ela precisa daquilo, se realmente vai fazer sentido na rotina dela. Porque não adianta você passar uma lista com 500 coisas ali né, às vezes, muito das vezes é dinheiro jogado fora, né? Então por isso que a orientação profissional, você não sair comprando coisa por aí porque não sei quem falou, porque viu não sei aonde, né? Buscar essa orientação profissional, saber se você precisa exatamente daquilo justamente pra fazer sentido na sua rotina. Então, eu tô com uma deficiência de vitamina D, tô com uma deficiência de B12. Tem que passar a suplementação disso, né? De ferro, né? Então tem que ver. Tudo isso é onde a gente vê nos sinais e sintomas, às vezes, que a pessoa apresenta, né? Então se sente muito cansaço, queda de energia, pode ser um fator de deficiência nutricional, mas a gente confirma no exame também. Então, se realmente a pessoa tá precisando daquilo, a gente vai passar. Ou alguma queixa mais específica também, né? Ou às vezes suplementação que vai facilitar o dia a dia, tipo whey protein, né? Que é o suplemento de proteína, que muitas das vezes facilita a rotina das minhas pacientes por ser prático, né? Então, creatina, né? O suplemento mais falado aí, mais utilizado também. Então, tudo depende do contexto de quem é essa pessoa, se realmente ela precisa daquilo, se vai fazer sentido, se não vai. Então, sempre avalia a individualidade de cada um. Tem algum case de sucesso que você quer trazer aqui pra gente? Algum paciente assim que te marcou, que você falou, nossa,
Tá. Esse ou essa, né, fez a parte e eu consegui aqui. Nossa, que alegria. Nossa, tem vários, né? Porque eu falo que essa questão do emagrecimento, assim, quando eu vejo a pessoa realmente mudando e, né, me mostrando aquilo, eu não sei explicar, juro, como que é. Bom, é uma transformação assim, você fala, meu Deus, gente, que legal que eu fiz parte disso, né? Então eu tenho uma paciente que a gente foi um processo, né? Um ano aí de tratamento, pelo menos, mas que ela perdeu 30 quilos nesse período aí de um ano. E realmente foi uma transformação. 30 quilos? Sem medicamentos, né? Sem cirurgia, nada. Só a gente fazendo. Só não, né? Mas assim, que não é só, né? A gente transformando realmente tudo isso, né? Os hábitos dela, o estilo de vida, ela fazendo acompanhamento também, né? Ela ficou comigo nesse um ano certinho, assim, não me largou, né? Não me largou, né? Vamos dizer assim. Então, foi um processo mesmo de transformação. Então, mas demorou um ano, pra transformar tudo isso. Então, é realmente demorado, né? Precisa de toda essa transformação. Tem os altos e baixos, né? Então, tudo isso que faz com que a gente esteja aí. Mas é sucesso, assim. Todas as minhas pacientes, seja qualquer for o resultado, né? Independente de número na balança. Eu já fico feliz. Ah, Gabi, meu intestino tá funcionando melhor. Eu falo, ai, que bom, que bênção. Eu já fico feliz. Com as pequenas vitórias, né? Que logo, a longo prazo, se a gente continuar com essas pequenas vitórias a longo prazo, a gente consegue aí um resultado maravilhoso para o verão. E as pessoas não, é para a vida, né, Gabi? Exato, cara, muito bom. E assim, as pessoas não dão valor, né, para esses pequenos resultados. Elas acham que, eu tenho que perder 10 quilos, só foca nisso, né? Não foca no 1 que ela perdeu ali no mês, no 2 que ela perdeu ali no mês, ou no 1 litro de água que ela tá conseguindo beber a mais, que antes ela não conseguia. Então, são essas pequenas coisas que fazem a diferença. E a gente precisa dar valor para esses pequenos resultados também, que a gente acha que não é nada, mas que é uma grande transformação, né? Às vezes, meus pacientes falam, nossa, perdi só isso, tipo 1 quilo, 2 quilos. Gente, só? Não é só, não, é bastante, tá? E ela acha que é só, mas não é, né? Porque... já conta, né? Com certeza. É um a menos, né? Com certeza, exatamente. Melhor que nada, né? Exatamente. Que tipo de nutricionista você é? Você é daquelas mais bravas, daquelas que puxa mais, daquelas que acolhe mais? Não, viu? Ou depende do paciente, depende do que às vezes tem que puxar mais? Fala pra mim como que você é. Sim, é isso. Eu acho que como eu sigo muito essa linha do equilíbrio, né, da gente, desse processo ser uma coisa leve, eu não gosto dessa questão de, ai, nossa, porque eu não fiz isso, vou brigar, vou julgar, né? A gente não tem que estar nesse papel, né, de julgar e de brigar com a pessoa. Não existe isso. Eu falo que nós somos adultos, né? A gente sabe o que tem que fazer, né? Eu falo que a única pessoa que eu tenho que brigar ali é minha filha de 11 anos por enquanto, né? Porque já acho que não vai dar mais. Mas a única pessoa que eu tenho que cobrar mesmo ali, de fato, é ela. Porque nós somos adultos, a gente sabe o que precisa fazer, né? Então, eu sempre falo que eu tô desse lado aqui, das minhas pacientes, cobrando elas, sim, mas por um lado bom, né? Pra justamente incentivar, pra motivar, porque muitas vezes isso vai embora também ao longo, né, do processo. Então, a nossa vida tem os altos e baixos, né? Como a gente disse, nós somos adultos. Então, um dia a gente tá passando por alguma dificuldade específica, ou aconteceu alguma coisa na nossa família, enfim, problemas pessoais, e a gente acaba, né, deixando um pouco de lado isso. Então, como tem todos esses altos e baixos na nossa vida, a gente precisa ter alguém apoiando, né? Então, eu sempre tô aqui para esse lado, apoiando, incentivando, ajudando, porque acho que escutando também, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa mais hoje, né? Escutar realmente as pessoas, isso faz diferença, eu acho. Chutei o balde, Gabi. O que acontece depois? Segue a vida. Chuto o balde pra sempre? Não. Desisto da dieta? Jamais. Não, eu brinco da síndrome da Jaque, né? Então, nunca entrar na síndrome da Jaque. Então, a síndrome da Jaque? Tipo, sei lá, no sábado à noite eu comi o lanche. Então, já que eu comi o lanche agora, eu vou comer a sobremesa também. Ou, tipo, amanhã eu vou continuar comendo um monte de porcaria, entendeu? Então, chutar o balde mesmo, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, eu ensino isso para as minhas pacientes, porque geralmente de final de semana, né, que acontece essas questões de quase chutar balde. sempre, né? E agora na Copa, então, hein? Então, aí eu falo assim,
Gente, final de semana é um dia normal das nossas vidas, né? O nosso corpo, ele não sabe que dia da semana é. Então, a gente precisa tratar o final de semana como dias normais da nossa vida. Ai, quero beber uma cerveja, quero comer uma pizza. Beleza, não tem problema nenhum. Se você comer 2 pedaços, não comer a pizza inteira, entendeu? Se você tomar 2, 3 cervejas, não tomar o engradado todo, né? Então, evitar entrar nesse jaque aí, não. Um dia, beleza, eu comi o lanche hoje, ou dei uma exagerada hoje. Não tem problema, no outro dia você vai voltar pra sua vida normal e segue a vida, segue o baile, segue o fluxo, porque às vezes pode acontecer mesmo. Fui no aniversário, né, comi às vezes um pouco de doce a mais. Tudo bem, acontece, faz parte, mas a gente precisa seguir, né, porque se entrar nesse ciclo, aí você não sai mais. É o ciclo do fracasso da dieta, né? Exatamente. Que é assim que funciona. Explica um pouquinho desse ciclo do fracasso da dieta. Exatamente. Então, você começa a dieta ali, daí faz por um período, aí acontece alguma coisa, você desiste, ou desmotiva ali por algum motivo, alguma coisa, e aí você, né, volta de novo. Você se frustra com aquilo, né? Então, tipo, nossa, eu comi um pouco a mais aqui, já era, já destruí tudo mesmo, chega, não vou mais seguir isso, cansei. Não, né? Então, aí você fica nesse fluxo aí. Então, começa, acontece alguma coisa, você quer desistir, aí desiste, aí se frustra, daí volta e fica esse ciclo todo, né? Sendo que não, isso faz parte do processo e tem que seguir ali a vida e tá tudo bem. Até você entender que você identificar que o final de semana é um dia normal da nossa vida e tratar isso normal. Então, né, evitar chutar o pau da barraca e é isso, entendeu? Tá tudo certo. Seguir a vida. Se perdoa, né? E começa de novo. Eu gosto muito que a Gabi posta nos stories dela, ela é bem ativa nos stories. Ela posta várias diquinhas e ela mostra as jacadas dela, mas ela também mostra que na próxima refeição ela retorna. Tem que seguir. E isso mesmo. É uma excelente dica. Acorda e bebe água também, né, Gabi? Olha todo aí. Dia, tá todo vendo? dia. A primeira coisa do dia é acordar porque, né, durante a noite a gente desidrata, perde bastante água, para acordar o intestino também, né? Então, de manhã, a primeira coisa que eu faço é isso. Então, levem pra vida essa dica aí. É isso aí. Você teve na Natural Tech? Sim, O que você viu lá de bom, de que tá aí vindo pra nutrição? Então, há muita coisa com proteína, né? Tudo com proteína. Agora tudo é proteína. Tudo, até na água, tá? Eu até postei isso esses dias. Menina, desenvolveram uma água com proteína. Meu Deus do céu. Então, assim, aí a gente, né, ter esse olhar mais crítico e ver se aquilo realmente é saudável, porque a indústria tá aí. Custa, né? Não, e a indústria tá aí pra nos enganar também, né? Então, às vezes coloca, muito comum, né, nas bebidas proteicas, por exemplo. Aquelas bebidinhas proteicas. Tá lá, fonte de proteína. Mas aí quando você vai ver lá na tabelinha nutricional, tem mais carboidrato do que proteína. Gente, não é proteico isso aqui. Então, tomar cuidado com isso, né? Com a lista de ingredientes daquele produto. Então, às vezes, é proteico, mas tem uma lista de ingredientes desse tamanho, tá cheio de aditivo, cheio de coisa, né? Que a indústria coloca, espessante, corante, não sei o quê. É saudável? Não, só porque é proteico é saudável? Não. Né? Presta atenção, hein, gente? Então, tem que ver o que é em si o produto. Tem coisas que eu indico, que eu acho ótimo, perfeito, porque como a nossa rotina hoje em dia é muito corrida, a gente precisa de praticidade sim, né? E a indústria tá aí pra isso, pra facilitar a nossa vida, mas tomar cuidado com algumas coisas. Então, viu alguma coisa? Lê a lista de ingredientes, vê se aquilo realmente é saudável, se vai encaixar na nossa rotina, o custo também disso, né? Se vai valer a pena você sustentar isso, ou se você fazer um ovinho lá na sua casa já não tá bom, entendeu? O basicão ali, a não ser que seja uma coisa pontual, muito corrida. Então, a gente tem que usar sim a indústria ao nosso favor, eu acho que é importante, mas avaliar realmente se aquilo faz sentido, né? Porque hoje, só porque, é proteico, é saudável. Não é assim, né? Olha aí, galera. Gabi, quero começar. Por onde eu começo? Quero emagrecer via entrevista. Quero. Por onde eu começo? Bom, é o seguinte, primeiro passo, eu sempre falo que é você buscar ajuda profissional,
né? Porque isso faz muita diferença. Eu falei, né? A dieta é fácil a gente conseguir, consegue na internet, consegue, né? No Instagram, não sei, qualquer coisa a gente consegue. Mas o acompanhamento profissional é diferente, porque vai entender, no caso, né? Eu vou entender quais são realmente as suas dificuldades, né? O que realmente você precisa, como que é a sua rotina. É uma coisa mais personalizada, individualizada, né? Que a internet não vai fazer. Né? Então, eu acho que buscar ajuda profissional é o mais importante. E você está preparado para aquilo, para aquela mudança também, tá? Porque muitas das vezes eu já tive muitas pacientes que vieram uma vez na consulta e depois não vieram nunca mais. E tá tudo bem, né? Eu sempre falo que às vezes a pessoa não estava preparada para aquele momento, ou enfim, qualquer que seja o motivo, mas você estar preparada para essa transformação é importante, né? Você entender que aquilo realmente é importante para você, que você quer aquilo. Fala que você tem que querer, né? Mais do que Tem você, que querer, né? Porque tem que você já querer. faz o seu, né? Exato, pra mim é muito mais simples, né? Eu ir lá, montar, prescrever a dieta, acompanhar você. Mas quem vai fazer é você. Né? Então eu não posso ir lá colocar comida na sua boca. Não tem como eu fazer isso, né? Só você que pode transformar a sua vida. Então, entende onde você está hoje. Se realmente, nossa, eu preciso mudar, realmente isso vai prejudicar a minha saúde no futuro, ou nossa, né? E a ajuda profissional eu acho que é o mais importante, porque você vai conseguir entrar fundo naquilo que realmente, a sua dificuldade específica, que não é a mesma que da outra pessoa, por exemplo, do seu amigo, da sua família, né? Então tem que ver muito isso, sabe? Mas o mais importante eu acho que é esse, ajuda e você querer essa transformação, querer essa mudança, eu acho que isso faz muita diferença também. Meu querer não tá forte ainda. Tem o desafio, não tem? Então, sim, eu trabalho muito com isso também. Eu já trabalhei mais antigamente, mas eu gosto de trazer essa pegada um pouco de desafio, porque eu falo que nós seres humanos, a gente é muito movido por isso, né? Por desafios, por a gente ver que aquilo tá dando resultado. Então, uma forma da gente ver mais rápido, né, é fazendo esses desafios. Então, minhas pacientes sabem, né? Inclusive, tem um desafio rolando aí. São 21 dias? 30 dias. 30 dias no foco com a Nutri. Então, até eu mesma participo muitas das vezes, porque às vezes a gente precisa de um gás ali. A força do grupo também, né, Gabi? Exato, a mulherada lá, realmente, todo mundo que tá buscando, né, o mesmo objetivo, buscando as mesmas coisas. Então, acho que isso é muito legal, esse incentivo aí. Então, eu gosto de trabalhar pontualmente esses desafios. E eu acho que é uma entrada, uma porta de entrada ali pra você começar e você já vê mudança. Então, em, sei lá, 1-2 semanas você já consegue ver transformação ali se você já mudar pequenas coisas. Então, eu gosto de trazer muito isso, mas nesse sentido, sabe? De ser um começo, um start, né? Eu falo que é um start pra você começar realmente a ver os resultados e ver que faz diferença sim, cuidar da alimentação, beber mais água, dormir bem, né? Todo esse conjunto de coisas aí. Até a vontade de ficar forte e você depois partir para um plano personalizado, sim, até né? você ver que realmente é um faz começo. diferença. Exato, faz diferença. 1 semana, 2 semanas você já segue ali um planejamento, você já bebe um pouco mais de água ou dorme às vezes melhor. Você já vê muita diferença em muitas coisas. Então, são essas pequenas coisas aí que a gente vai transformando que faz diferença no fim. É isso aí, Gabi, a gente tá chegando perto do fim. Ai, que pena. Foi gostoso, né? Foi, passou muito rápido. É leve, seu emagrecimento também pode ser leve. Exatamente, isso mesmo. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e dissesse para as pessoas como que elas podem te encontrar. Bom, pessoal, eu atendo aqui em Sorocaba, no Santa Rosália, numa clínica de estética, e atendo online também no mundo inteiro, tá? Então, hoje tem bastante pacientes online aí, gosto bastante também de atender dessa forma, acho que também é uma forma de atendimento legal. Meu Instagram, nutri.gabicataldi, então lá eu posto bastante, falo bastante sobre tudo isso que eu falei aqui pra vocês, mostro o meu dia a dia também, né? Tenho uma filha de 11 anos, então a gente mostra bastante a nossa rotina, gosto bastante disso. E então, se vocês quiserem conversar um pouquinho, falar um pouquinho mais comigo sobre isso, tirar dúvidas também, estou disponível, me chamem lá no Insta, lá tem o número também do WhatsApp para agendamentos, então o que precisarem, estou por aqui, podem contar comigo. Ai, obrigada, Gabi, obrigada, foi uma alegria amei. receber você, Amei descobrir muito. ainda mais que o emagrecimento pode ser leve, Sim. pode ser saudável, Sim. de uma forma assim que
não precisa mudar com grandes restrições, né? Exatamente. Emagrecimento sem grandes Sem. restrições, com esse olhar acolhedor, com esse olhar aí de Isso. humano que a Gabi traz, né, gente? Eu acho que a Exatamente. Gabi, ela humaniza a nutrição. É E, isso. além de tudo, o que ela prega, ela faz. E isso Isso. faz com que ela seja uma profissional aí respeitadíssima e que cria essa autoridade, né? E que vai levando várias pessoas aí para fazer aquilo que ela começa fazendo. Porque, olha, Exato. profissional aí tá lotado, Uhum. né? Mas aquele que faz aquilo que prega, eu valorizo, né? Exatamente. Obrigada, amei. Muito Obrigada, obrigada, Cá. obrigada mesmo, obrigada a você. Espero que você tenha gostado. Foi uma alegria estar aqui para mais um episódio e não perde, porque tem mais coisa legal vindo aí. Um beijo. Tchau, tchau.